Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Bendito é o teu nome, Senhor. Quando vamos começar este momento de oração, Senhor, e também de falar do teu nome, por favor, Senhor, fala aos corações, fala a minha vida, perdoa-nos, santifica-nos, porque o Senhor é o Rei, o Todo-Poderoso, a quem nós amamos. Te adoro, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma vez estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos no mês de outubro, hoje dia 20, a oração, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Nós estamos já em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos consiste basicamente nos atos do Espírito Santo agindo em homens como Pedro, Paulo e outros apóstolos para lançar a grande missão evangelística da igreja, espalhando a mensagem da salvação por todas as partes do Império Romano. É um livro que consiste em vitórias, em derrotas, mas em coragem, covardia, altruísmo, cobiça, liberdade em Cristo, legalismo, ou seja, esses são temas que são encontrados neste livro, assim como choques entre a religião cristã e a cultura hebraica e a grego-romana. No livro de Atos, vemos homens e mulheres iguais a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, mas partindo da maior conquista da história da humanidade, a derrota do mundo grego-romano pelas forças de Cristo. Estamos na parte 2, bendito seja o nome do nosso Deus. Nosso versículo de ouro diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João capítulo 7, verso 38 e 39. Nós estaremos falando um pouco da descida do Espírito Santo, já que para que os apóstolos pudessem cumprir a missão de falar de Jesus na terra, eles precisavam ver cumprido sobre eles a promessa de Jesus, do poder do Espírito Santo na vida de cada um deles, para a glória de Deus. Muito bem, as nossas verdades questionáveis, diz assim, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos capítulo 2, verso 3 e 4. Efésios 1, 13 diz assim: em quem também, depois de crestes, foste selado com o Espírito Santo da promessa, bendito seja o nome do Senhor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Atos, capítulo 1, versos 5, 8, 10 e 11. Versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito é o Deus que nós servimos. A leitura bíblica do assunto está em Atos 2, 1, 4, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente do céu veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Também Atos 2, 5 a 13 diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que falam? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, Medas, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos e prosélitos judeus, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvidos nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto. Estes homens não estão embriagados? Como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, de vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre sobre os meus servos, servas, e naqueles dias profetizarão. Maravilha, né? Só um Deus maravilhoso como este pode proporcionar tão grande alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Um dos estudos mais importantes para a igreja de hoje é a do Atos dos Apóstolos, pois ele relata a história da igreja durante suas 3 primeiras décadas. Sem este livro, ninguém conseguiria acompanhar bem o desenvolvimento do corpo de Cristo, desde seu início até pouco antes da morte do apóstolo Paulo. Sem ele, teríamos poucas informações sobre o crescimento da igreja, seu progresso na sua fé e na missão, e também nos problemas. Não teríamos qualquer sermão do primeiro século, nem pregação explícita sobre a comunhão entre os irmãos da igreja primitiva, sobre o louvor, sobre a prática cristã e sobre a estrutura da igreja. Bendito seja
o nome do nosso grande Deus. Finalmente, veríamos muito menos o trabalho do Espírito Santo na vida da igreja aqui na Terra. Como já disse, o livro de Atos consiste basicamente nos atos do Espírito Santo, agindo sobre os discípulos. No livro de Atos, temos homens e mulheres iguais a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, partindo da maior conquista da história da humanidade, a derrota do mundo grego-romano pelas forças de Cristo. Esta é a história de Atos dos apóstolos de Cristo. Esta é uma história muito linda. E também são a história das nossas raízes. Estudamos Atos vendo o desenrolar desse drama e nos dedicando a repetir em nossos dias o verdadeiro milagre da igreja em suas primeiras décadas. Esta pequena obra de hoje traz bênção para o cristianismo em geral, para a vida de todos nós. Atos dos Apóstolos também é um livro que mostra a ascensão de Jesus Cristo no começo, quando ele ressuscita, a perseguição sobre os apóstolos, logo no início da igreja, acontece o primeiro mártir e depois o crescimento da igreja, o começo da missão dos gentios, a missão na Ásia Menor e os seus resultados, a missão na Macedônia e na Grécia, a missão na Ásia, Paulo é preso e enviado a Roma, e também a promessa de Jesus. Jesus deu mandamento aos seus apóstolos, não se ausentem de Jerusalém, que esperasse a promessa do Pai, e então ser-me-eis testemunhas. Bendito seja o nome do Senhor. Então a tarefa dos discípulos deveriam ser testemunhas de Jesus, ou testemunhar de Jesus. Essa questão do testemunhar, nós podemos encontrar no Velho Testamento. No Velho Testamento, pessoas ou objetos poderiam servir como testemunha ou testemunho. Em Gênesis 31, verso 48 a 52, então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta para que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão de pedra, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. E este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, esta coluna, para mal. Bendito seja Deus. Ou seja, aqui Labão levanta uma coluna de pedra para testificar com Jacó de que para o mal aquela coluna não estava ali para que ele não passasse para um lado nem para o outro, mas dependeria muito da fidelidade e da honra de cada um, né? Tanto Jacó como Labão deveriam cumprir sua promessa para não fazer mal nenhum, mas uma condicional que ele deveria cumprir, Jacó fazendo o melhor que pudesse pelas filhas de Labão. Também a arca do testemunho está em Êxodo capítulo 25 e 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também o tabernáculo do testemunho está em 2 Reis capítulo 11. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu testemunho. E fizeram o rei e o ungiram e bateram as mãos e disseram: viva o rei! E Joiada fez um concerto entre o Senhor, o rei e o povo.
que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então, esse testemunho, aqui era a arca do testemunho que foi dado, ou o tabernáculo do testemunho, para que naquele momento, aquele tabernáculo servisse como testemunha fiel de que Joiada cumpriria a sua palavra diante do povo e respeitaria o povo. Mas com a chegada do reino de Deus, no Novo Testamento, nós podemos perceber que não há mais arca de testemunho, não há mais tabernáculo e não há mais monturo de pedra. Agora, a testemunha deveria ser o próprio homem. Mas para que estes homens fossem testemunhas de Deus, eles precisavam do poder do Espírito Santo. Eles precisavam estar revestidos do poder do Espírito Santo. Atos 1, 3 e 5, quem prometeu isso foi Jesus. Ele prometeu aos apóstolos que eles seriam revestidos de poder, não muito depois daqueles dias. Eles deveriam esperar nunca se ausentar de Jerusalém até que a profecia se cumprisse. E em Atos capítulo 2, verso 1 a 4, no dia de Pentecoste, eles estavam reunidos e o que aconteceu? Eles ouvem uma voz como de um vento veemente e impetuoso, como um fenômeno maravilhoso que desce sobre eles e como línguas repartidas como de fogo, e aquelas línguas passam a descer sobre cada um deles. Eles são revestidos de poder e eles são usados, né, para falar à multidão que nós já lemos lá em cima, de todo mundo que existia naquela época, que estava alguns morando em Jerusalém, mas outros estavam ali só por causa do Pentecoste, e ouviram eles, como galileus que eram, na sua maioria homens pobres, falarem ousadamente no Espírito. A diferença entre esse evento acontece lá em Ezequiel capítulo 37, verso 9 e verso 14, e diz assim: profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e assim o fiz, diz o Senhor. Então, observe que essa questão do vento veemente, o próprio Espírito Santo já havia feito quando Ezequiel é levado a profetizar sobre o exército dos ossos secos, mostrando um Israel fracassado, sem alma, um Israel totalmente derrotado, e por causa disso Deus os vê como um exército de ossos secos. Já sobre os discípulos que estavam acompanhando Jesus, Jesus já havia soprado sobre ele o Espírito, mas não com o mesmo poder veemente. O Senhor Jesus o sopra, eles recebem o Espírito Santo, mas depois desce agora no dia de Pentecostes esse poder do Espírito Santo, não só sobre os apóstolos, mas sobre todos os discípulos, sobre todos os que estavam ali. 120 pessoas foram inundados com o Espírito Santo. Repare que foi um som veemente e eles veem línguas repartidas como de fogo. Não é que aquelas línguas fossem de fogo, mas a aparência de como desciam, a visão que as pessoas tiveram, foi uma visão espetacular. Dessa vez, não só os discípulos viram, mas todos que estavam ali contemplaram aquelas maravilhas acontecendo, e aquele cheio do Espírito Santo que agora falavam na língua não só deles, mas de todos os povos que estavam ali pelo poder de Deus. Então, o que a gente observa nessa questão do falar em outras línguas, como hetereais, glossais, que se refere
a outras línguas ou línguas estrangeiras, que apresentam o Espírito Santo reunindo novamente as pessoas através da língua, mas não língua humanas, mas a linguagem do Espírito Santo serve para todas aquelas gentes de todas as nações. E eles mostram que aquela língua, eles falam como da língua original desde o seu nascimento. E não agora traduzido como se hoje nós tivéssemos o inglês, que é mais falado, né, em todo o mundo. Não, eles falam de uma forma de cada língua, de cada povo, e o que é melhor, dos tempos em que eles nasceram. Isso é muito lindo, o poder do Espírito Santo. Mas a pergunta é, eles foram revestidos de poder, por quê? Porque eles falaram em outras línguas. E qual é o objetivo do Espírito Santo nessa questão de derramar-se sobre os apóstolos, sobre aquelas quase 120 pessoas? Qual era o objetivo? Primeiro, revestidos do poder, né? Receber a promessa que havia dito lá em Joel. Deus havia prometido em Joel que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E Deus estava começando a cumprir essa promessa. Mas não só isso, Jesus já havia falado em João, no capítulo que nós lemos, quando Jesus falando sobre o seu poder, ele mostra que eles receberiam um poder muito grande quando descesse sobre eles o poder de Deus para que eles pudessem ser abençoados com o Espírito Santo. João capítulo 7, verso 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, e os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado e ainda Jesus não tinha sido glorificado. A diferença é que lá ela desce como línguas repartidas como de fogo, e aqui Jesus fala de águas vivas que correrão dentro das pessoas com a descida, com o estarem cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos compreendendo conforme nós vamos lendo e observando cada momento para que a gente possa entender o propósito. O que acontece quando alguém recebe a promessa do Espírito Santo? O Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. Isso implica no que diz Paulo em Tito capítulo 3, verso 5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando eles veem aquele derramamento daquela língua repartida como de fogo, e com a pregação de Pedro, eles perguntam para Pedro o que deveriam fazer. Eles estavam compungidos de que algo maravilhoso aconteceu e que não estava acontecendo na vida deles. Eles, enquanto pensavam no gracejo de alguns, que sempre tem aqueles que não acreditam, os céticos, né? Aqueles que para tudo têm uma zombaria. Alguns já estão porres, estão bêbados, estão cheios de gosto, né? Sempre tem as pessoas que elas não acreditam que Deus pode habitar na vida de um ser humano. Ora, Deus é infinito. Deus é tremendamente... A gente não tem noção de quem é Deus. A gente ouve falar, a gente lê nas Escrituras, mas a gente só vai ter a noção exata dessa grandiosidade de Deus quando, se Deus quiser, a gente for habitar no céu. Mas enquanto não habitar no céu, a gente não vai contemplar Deus face a face. Não teremos noção da grandiosidade. Então Deus ele pode se manifestar na vida de quem ele quer, através do poder do Espírito Santo, seja o enchendo, ou seja, apenas dando
ao homem o sentimento, a graça, e isso manifestar dentro do homem emocional e uma transformação muito grande. Então diz aqui que não é pelas obras da justiça nossa. O Espírito Santo não vem sobre nós porque somos santos, mas ele vem sobre nós para nos santificar. Somos salvos através do lavar e da regeneração que de repente acontece na vida da gente através da presença do Espírito Santo, da renovação do Espírito Santo. A palavra de Deus afirma que ninguém verá o Senhor sem ter passado pelo processo da santificação. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Tem pessoas que querem viver o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, sem buscar viver em paz, a paz de Cristo, e viver a santificação, que é afastar-se do pecado, é afastar-se da mentira, do engodo, da falsidade, da hipocrisia, da ganância, do ódio, da violência, e de toda sorte de maledicência, de toda sorte de prostituição, de avareza, de lascívia. Nenhuma pessoa pode entrar no reino de Deus de maneira que Deus não se agrade. Como diz aqui, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo do nosso Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. Eis aqui, isso é a palavra de Deus. Isso não é conversa que a gente está falando aqui. Isso está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios 6, verso 9 a 11. Então, a nossa confiança se dá através da santificação. A santificação, vinda pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, faz o que Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Em Hebreus capítulo 12, verso 14. Esta é uma promessa para nós. Em Atos 2:39, mostra que todos devem ser cheios do Espírito Santo, porque os apóstolos foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Lucas 24:49. Em Atos 1, 3, 5 e 8, eles foram cheios para serem testemunha de Jesus Cristo, para dar testemunho, para falar. Diz em Atos 2, 37 a 43, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, disse bem claro: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é o batismo aqui, nem é o revestimento de poder, mas é a presença do Espírito Santo na vida da gente, que vai nos levar a uma santificação que pode resultar com a descida do Espírito Santo sobre nossa vida. Porque a promessa nos diz respeito a nós e aos nossos filhos. Não, mas só naquele tempo, não. A nós e aos nossos filhos. Então a promessa veio para todos e esta promessa há de se cumprir. Então nós precisamos crer. Eles compungiram em seu coração, eles se sentiram aflitos por saber que eles não podiam receber porque estavam em pecado, não estavam bem, né? Perguntaram o que fazer. Pedro fala do arrependimento, que é a mudança de atitude diante de Deus, né? E depois ele fala da conversão, porque a pessoa tem que se converter, tem que se arrepender dos seus pecados. E também tem que se batizar nas águas, em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Jesus falou: ide por todo mundo pregar meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa precisa confessar. O próprio apóstolo Paulo Romano diz: com a tua boca confessa a Cristo e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Então, a fidelidade vem após isso, porque a Bíblia diz que eles perseveravam em oração, estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles eram unânimes e continuava a Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, está em Atos dos Apóstolos 2,47. Então, que Deus nos ajude cada dia a compreender nossas limitações, ver que nós precisamos do Espírito Santo. Então, peça para Deus te dar a força e a graça do Espírito Santo para que você possa vencer o pecado, né? Para que você possa acreditar no seu perdão, para que você possa acreditar na misericórdia. Quando você pecar, a única saída é a busca do perdão, é o aceitar a Cristo no seu coração, é o abandonar da idolatria. Como nós lemos lá em cima, em Coríntios 6, ele diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Isso não é palavra que a gente esteja inventando, é 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11. É muito sério isso aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? E o apóstolo diz para as pessoas que já estão servindo a Deus, e ele ainda diz sim, e o que alguns têm sido. Alguns que tinham vindo para servir a Deus na igreja, eles tinham sido tudo isso. Mas agora ele diz, mas haveis sido lavados, sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus. Então precisa dessa lavagem, precisa dessa santificação, precisa dessa purificação, precisa desse perdão, desta graça que acontece quando nós nos curvamos, nos arrependemos de nossos pecados e buscamos a Deus. O profeta João Batista dizia para a pessoa: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Porque quando a pessoa pensa que vai para o evangelho ou que está na igreja e só isso é suficiente, ele mostra ali que não é o suficiente. Porque esse pode ser uma estratégia, assim como a serpente e as víboras têm a estratégia para pegar as suas vítimas. Muitas pessoas pensam que o evangelho é lugar de estratégias para se aproveitar das vítimas. E o evangelho não é isso. O evangelho não é lugar desses avarentos, não é lugar desses sodomitas, não é lugar desses mercenários. O evangelho não é lugar de pedófilos. O evangelho não é lugar de pessoas que matam no ventre. O evangelho não é lugar de pessoas que são violentas, que batem nos outros, que destroem os outros, que se tornam falsas testemunhas, que levantam coisas erradas contra o seu próximo. Oremos ao Senhor, nosso Deus, com humildade e arrependimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos diante de Ti, para Te agradecer por Sua bondade, por Sua compaixão e pelo privilégio de ter este momento de reflexão para analisar nossa vida, nossa moralidade, como é que estão os nossos pensamentos, como é que está a nossa atitude diante de Ti,
como vivemos com o nosso próximo, de que maneira nos portamos com o Teu Espírito Santo, se nós estamos realmente cheios do Teu Espírito Santo, ou se nós não nos deixamos envolver pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo, e assim vamos viver uma vida de desagrado, de vergonha, de desprezo às coisas celestes. Quantos estão misturando, Senhor, a Tua Palavra com qualquer coisa? Quantos estão transformando a Tua presença em qualquer coisa? Quantos estão traindo, distorcendo a Tua Palavra para colocar a sua maneira de crer, a sua maneira de pensar? E com isso destrói o propósito da verdade que já está escrito e para o nosso ensino foi escrito. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda agora a refletirmos, Senhor, a nossa vida e nos curvar diante de Ti, nos arrependendo de toda e qualquer injúria, de toda e qualquer maledicência, de todo e qualquer pensamento, Senhor, que nos leve a viver uma espiritualidade decadente ou nos envolvendo com espíritos decadentes, com anjos decaídos, Senhor, contrariando a Tua santidade e não agindo com fidelidade e honra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, cada vez que mentirmos ou que fracassamos, porque aqui em Atos Apóstolos nós vemos tanto pessoas alegres sendo curadas, até ressuscitadas, mas vemos pessoas caindo, como aquele homem que tentou persuadir os apóstolos para comprar deles o poder do Espírito Santo. E por isso foi repreendido e acabou o Senhor sofrendo as consequências. E aquele outro que ficou cego por causa da sua má atitude. E também mostra o fracasso de Safira e de Ananias, que tentaram mentir para Pedro, pensando que Pedro não tinha o teu Espírito Santo. E com isso morreram, caíram mortos diante dos apóstolos, porque tentaram mentir diante de Ti. E quantos, meu Pai, não têm vivido de mentira, de aparência, de falsidade, de hipocrisia, de maledicência dentro da Tua casa ou no lugar onde vive Te adorando ou Te servindo? As pessoas pensam, Senhor, que vão ficar fazendo coisas erradas e não vai ter o dia do julgamento, não vai ter o dia da repreensão, não vai ter o dia da taça cheia. As pessoas pensam que o Senhor não está vendo, não vai fazer nada, mas eu sei que o Senhor vai fazer, está fazendo, Senhor. O Senhor está analisando nossa vida para que a gente seja, Senhor, modificado, transformado, ou então para que a gente sofra as consequências do juízo divino, Senhor. Quero Te pedir em favor dos meus filhos, das minhas filhas, Te pedir em favor de cada amigo meu, de cada amiga minha, de cada membro desse grupo de oração, Te pedir em favor das pessoas que pedem oração em favor das suas vidas, clamando por misericórdia. Quero Te pedir em favor das famílias que precisam se reunir novamente, que precisam ser quebrantadas, que precisam ser, Senhor, motivadas, alicerçadas na palavra e cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Te pedir para que a igreja seja cheia do Teu Espírito, para dar conta do enfrentamento, para não se acovardar diante dos ataques do adversário. E para que nós tenhamos a visão do Teu Espírito Santo, para que nós saibamos, Senhor, tomar as decisões pautadas na Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, perdoa nossos pecados em pensamento, palavras e obras. Nos ajuda a tirar de nós todas as trevas, Senhor, toda atitude vergonhosa e buscar fazer o que é melhor diante de Ti. Sara a nossa terra, sara o Brasil, salva a nossa nação. Age, Senhor, na vida do presidente da República, dos seus ministros, na vida do Senado Federal, na vida, Senhor,
dos deputados federais, deputados estaduais, dos vereadores de nossa cidade. Opera na vida dos governadores e seus secretários. Age com poder na vida do prefeito e seus secretários. Age, Senhor, em todos os tribunais de justiça deste Brasil. Age, Senhor, e mostra para eles que o Senhor é um Deus justo e que o Senhor não coaduna com a mentira, com o engodo, com as atitudes que, assim como feriram teu filho amado, Jesus, Deus, e que levaram o teu filho a ser crucificado. Hoje muitas pessoas estão presas injustamente, Senhor. Hoje muita gente está solta quando deveria estar preso para cumprir o que elas fizeram diante da sociedade, meu Pai. Elas não estão cumprindo porque a injustiça está prevalecendo diante da justiça. Mas eu te peço graça, te peço paz, te peço que o teu Espírito Santo faça um grande mover, que venha trabalhar, Senhor, trabalhar nossos corações, trabalhar nossas mentes e nos ajudar a pensar o que é justo, amar o que é justo, fazer o que é justo, andar no que é justo, perseverar no que é justo e não prevalecer contra o pobre, o necessitado, o aflito e o carente. E que o doente seja visitado e curado, Senhor. E até o Senhor possa fazer grandes transformações na vida daqueles que estão ouvindo esta oração, Senhor. Abençoa cada vida, socorre cada coração, fortalece cada um, Senhor. Cuida da nossa nação brasileira, cuida do nosso estado do Pará, cuida, Senhor, do nosso município de Belém, cuida aqui do Mosqueiro, Senhor, do distrito de Mosqueiro, cuida, Senhor, aqui da minha rua, do meu bairro, cuida dos meus vizinhos, Senhor. Salva meus filhos, minhas filhas, meus cunhados, minhas cunhadas. Age poderosamente nos meus primos, meus sobrinhos. Age nos meus tios, irmãos, irmãs. Age, Senhor, poderosamente nos meus vizinhos. Assim eu entrego cada um em braços de oração e te peço solução, milagre, cura, maravilhas, sinais e prodígios que o Senhor queira fazer no meio de cada um de nós. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, porque grande e poderoso é o Senhor.